Olá, olá. Espero que estejam todos muito bem. Eu vou só colocar uma imagem que faltou, mas não é nada grave. É rapidinho. Eita, agora não aparece. Isso. Agora sim, aqui. Agora aqui vamos pausar e acabou. Agora sim. Agora entramos live. Olá a todos, como estão? Espero que estejam muito bem. A segunda live do dia, estava revisando e eu tenho feito aproximadamente com essa 57 lives no período de 20 e poucos dias. Isso dá mais ou menos 2 lives diárias, 57 lives, 57 lives para um mês é demasiado. E ainda falta bastante. Essa última semana do One Man Roy é super intensa e justamente por isso hoje realmente vamos fazer um yoga para alongar, para desestressarmos. A gente vai fazer um estiramento total. Ele vai durar 1 hora mais ou menos e eu decidi fazer isso hoje porque venho repetindo que eu vou fazer isso e eu não faço. Aí eu faço umas práticas todas complicadas. Hoje Gustavo, que é o nosso artista, ele sabe o que tão cansado estou e por lo tanto eu sei que ele vai gostar de que eu relaxe um pouco e que consiga desestressar-me. Enfim, a gente atravessou com o Gustavo Bonha. Desculpa, piada ruim, mas é isso. Atravessou por um processo de residência, no que participamos 10 artistas e foi incrível. E as conversas com ele e com todos os outros foram super proveitosas, foram lindas demais. Me deixaram muito feliz e ele me deu a live que a gente fez todos em conjunto, foi muito intensa e muito linda. E graças a eles eu também cheguei a uma imagem muito boa. Eu agradeço demais assim, o processo, não só a Gustavo, mas a Renata, a Sônia, a Caroline, a todos, a Lima, todo mundo, também aos curadores da residência Transmeta Atlântica. Então, hoje nosso artista, eu já falei, hoje é um deep stretch. Hoje vamos a estirar e vamos a alongar e vamos a fazer um flow muito tranquilo enquanto assistimos os vídeos do Gustavo. Eu espero vocês gostarem, vocês se juntarem. Chikasana está já pronta na sua posição de Chikasana. E vamos lá. Eu estou com um pequeno problema aqui entre a prática e o celular. Então, em algum momento eu vou levantar para trocar coisas e enfim, mas a ideia é que seja uma prática bem tranquila, bem gostosa, enquanto a gente assiste o Gustavo. Então, vamos lá! It is a collection of small stories about death and horror. Both suspects had a fascination with a fictitious character that often posted to a website that is a collection of small stories about death and horror. In a world where everything changed for the worse. All my lies are wishes. She was my best lie. I got rid of her already. You just tell me now. Earth as we know it does not exist.
How far would you go? The job is done. In theaters. Hello? Joshua? Yes, I'm home. 219. Okay. Em determinado instante, a tela vira um palco, uma arena, na qual o artista atua. Mais do que um espaço no qual se reproduz, se reinventa, se analisa ou se expressa. Afirmar que se age é colocar a ação em primeiro plano, inscrevê-la na pintura, fazer de ambos um só, e não uma ação e sua consequência. Acho que foi um dos gestos mais radicais do século XX. Eu sinto cada vez mais interessado, né, numa pintura verdadeira, uma pintura sincera, numa arte sincera acima de tudo, né? Então eu vejo na obra do Gustavo isso também, né? Essa necessidade expansiva, né? Essa vontade, essa coisa gestual, né? Acho que tem a ver muito com a repressão do corpo, né? Então ele consegue, com a pintura dele, essa libertação do corpo, do movimento, do gesto, né? Essa nova pintura acabou com as diferenças entre arte e vida. Uma pintura que já é um ato por si só, ela é inseparável da biografia do artista. Quer dizer, é uma obra impactante, fundamentalmente impactante. Ele preservou, talvez seja o único no Brasil a ter preservado uma honestidade de ação com um resultado que pode se assemelhar a esse rameirão da pintura matérica. Quer dizer, ele, de alguma maneira, ele redime a pintura, a materialidade da pintura pela qualidade que ele faz. E quando ele recebe o primeiro prêmio na Bienal, isto marca e marcará daqui para frente esse caminho para a abstração que vai atrair muita gente. Quando eu conheci Von Ra nos anos 80, ele ainda fazia um tipo de pintura que, de certa forma, era um ato melancólico. E ele contestava certos grupos artísticos no Brasil e rolava uma certa insistência. Mas, na verdade, aquilo era a mesma coisa que todo mundo estava fazendo no momento, no sentido formal da coisa. O resultado era muito comum. A imagem era de uma pintura abstrata, genérica. Eu me lembro também, vagamente, claro, que a técnica dele era muito estranha. E essa pintura que ele fazia, me parece que... Eu vejo hoje em dia também muita pintura parecida. Talvez ele pertencesse a uma outra geração que não aquela. Pode ser. Uma das coisas também que se comenta e que choca um pouco é certas pinturas, como a do Gustavo Von Ra, que tem cores muito cruas, se pode dizer. E que é um pouco isso
que o Mathieu também faz, entendeu? E que as pessoas ainda resistem, porque a cor, ela sai do tubo de tinta. Agora, do ponto de vista formal, passados tantos anos, né, ela é paradigmática, né, porque ela se transforma num clichê de si própria. E isso você vai ter ressonâncias na produção das décadas seguintes. O próprio museu lê aquele trabalho como um ápice de uma certa história da arte que começa com os impressionistas. Essa cadência, esse lançar ritmado, se pode dizer, da tinta sobre a tela, que ele faz de uma forma também performática, porque ele meio que dança, entre aspas, sobre uma grande lona estendida no chão, de uma forma enlouquecida, assim, muito vibrante, muito gestual, sem plano algum. Ele ia atirando, espremendo aqueles tubos sobre a tela. Claro, considerando o caráter público da ação, agir é sempre agir com os outros, né? A interação pode assumir a forma de cooperação, da competição ou até da luta. O que eu acho gozado é que quando ele retira a tela do suporte e coloca ela no chão, ou seja, simbolicamente ele está tirando a tela da história da arte, está colocando na vida e age sobre ela. Eu acho que ali é um momento importante. No entanto, quando ele termina a pintura, ele coloca de novo no chassi. Ele radicaliza, obviamente, dentro daquele contexto dele, uma atitude que já estava virando moda ali. Ele tinha um trabalho, ao mesmo tempo que não encostava na tela, que só jogava tinta. Tinha esse outro que ele tinha um contato físico. Que nesse outro trabalho ele pegava um bisturi ou até mesmo uma faca e fazia quase como um transplante. É uma das fases desse artista mais criticadas. Por quê? Porque ele faz um trabalho que é difícil de conservar, que é difícil de mostrar. Essa pintura é pintada no mundo inteiro o tempo inteiro, né? É como se ele mostrasse assim, olha como é que é. Nesta onda, como o Gustavo, que ele já está tentando romper com qualquer premeditação e partindo por uma pintura matérica, que é este uso exagerado da tinta, vamos dizer. Ele construía antes essa figura geométrica com muita matéria de cor. O que acontece? A tinta a óleo, ela cria como se fosse uma pele. Ele vai talhando isso, como se fosse um transplante e passando para outra tela. Como se aquilo fosse uma obra portátil, compacta. As pinturas em si, elas são o resultado de todo um processo de transferência dentro de uma coerência interna do trabalho dele, que vem desde o início da carreira até o final. O trabalho se desestrutura, ou tende a se desestruturar, ou seja, tende a se desvanecer enquanto obra para parecer resíduo. Assim, a essência do modernismo, como é que eu posso dizer? Ela
Ela usa os próprios métodos do modernismo para se contradizer. O von Hayl tinha esse paradoxo na sua produção. Até o século XX, a gente copiava tudo dos europeus. Veio a Tarsila e fundou o movimento antropofágico. Aí a arte, sim, passou de colonizada para colonizadora. Incluir esta arte no contexto internacional e, mais do que isso, tentar colocá-la assim como algo novo e revolucionário, como a dizer, nós não precisamos dos europeus, nós temos uma arte própria. Nós fizemos um esforço muito grande para chegar na abstração. Não, porque aí, olhando para esses trabalhos todos do Gustavo, a gente consegue perceber que a gente estava passando por uma segunda revisão. Ele não se enquadrava justamente nesses grupos, né? No meio ali desses artistas da época, né? É muito livre, né? Então, acho que tem muito a ver com esse momento que a gente tem, né? De um apagamento, de uma repressão, né? Ordenada pelo mercado, né? Então, vem um artista desse, assim, né? Que quebra tudo isso, né? Falar sobre o meu pai é difícil, porque ele é uma figura muito forte, muito dedicada ao trabalho, muito visceral. Hoje, pensando nessa retrospectiva, eu lembro que o meu pai era uma força muito dominadora. Ele, não só na arte, mas a presença dele, o comportamento dele, o temperamento. E em casa a gente sofria muito com isso. A minha mãe, que era uma pessoa linda, que também era artista, viveu toda a sua vida meio à sombra dele, e tudo para ele era matéria de trabalho. Então, assim, falar sobre essas questões quando a minha mãe ou alguém da família trazia, ele não tinha saco, não tinha paciência para discutir. Conhecida pelas arruaças, né? pelas mulheres, pelos namoros, né? Estrondorosos que ele tinha, né? E eu acho que a pintura reflete essa intensidade de vida que esse artista tinha, né? Uma vez fui visitar o von Hayl no seu ateliê. Ele estava bêbado, tinha fumado. Ele fazia o estereótipo do artista maldito, aquele que sofria. Eu acho que ele participou de uma Bienal da década de 50. Mas as bienais daquela época, principalmente, também acolhiam muitos artistas. Eu acho que ele foi mais um daqueles acolhidos e esquecidos. Enfim, talvez aquilo ele já estivesse gestando nele uma nova maneira de pintar, mas eu já achava que ele não estava muito dentro, não se encaixava direito dentro daqueles pressupostos pelos quais a gente se interessava. Que acho que era eu, o Ciro Malagoli, o Aldo Baldini, o César Brandão, vários outros. Mesmo a pintura, sendo muito sincera, aquele estereótipo do artista marginal não me parecia muito genuíno, no sentido em que tudo aquilo, toda aquela mise-en-scène, era apenas uma defesa. Ele realmente se escondia atrás desse personagem. A produção do Gustavo contradizia todo esse tempo. Tudo. Todo esse rigor formal. O rigor dele estava na atitude. Era uma pessoa muito difícil, muito complicada, era difícil a convivência. No fundo, ele queria mudar o mundo através do seu trabalho, trabalhava muito mesmo. A gente tinha programado em pintar uma tela, todo mundo junto, daí chega o Gustavo, pega uma garrafa, quebra, rasga a tela, se corta
ficou cheio de sangue. Fiquei um tempão sem falar com ele, até ela estava no chão. Nós estávamos todos ali juntos. Quando eu vi aquilo, eu me dei conta de que era o que nós estávamos fazendo. Era a mesma coisa. Não existia mais pintura. O Von Ra era o próprio trabalho. Dá para perceber isso na relação que ele tinha com a própria família. Ele tinha uma relação extremamente problemática com o próprio filho. Era sempre meio que... quase uma vergonha ser filho dele, pelo tanto de demanda social que ele causava. Era maior do que a pintura, eu acho. Para mim, pelo menos na época era. Quando eu ia brincar, era sempre no ateliê dele e tinha sempre os artistas da época quase como que um desafio para ele, sei lá, Volpe e outros tantos. Mas, do ponto de vista pessoal, eu sempre acho que tem sempre a arte tem um preço, né? E o preço, no nosso caso, foi conviver com um pouco com a indiferença dele, com esse gênio frio, obsessivo. E eu achei engraçado agora ele reaparecer nesse momento. Bacana, né, que ele esteja sendo revisto, recuperado, né, reposto. Vamos ver o que a história agora vai dizer. Esse recuo na história vai dizer sobre as pinturas dele agora. Nada melhor, nenhum juiz é melhor do que a história. E talvez esse lugar estranho que eu identificava naquela pintura já fosse sei lá, esse lugar que hoje existe de uma maneira mais palpável. Naquela época não era tão fácil de se reconhecer como hoje. Hoje em dia banalizou-se essa atitude. Então eu fico muito feliz assim de ver que agora, né, tem essa recuperação, né, do trabalho dele, da obra dele, né? A gente tem essa chance de ver agora nessa exposição. Então a gente tem condições de ver justamente essa grandeza do trabalho dele, né? Nós estamos assistindo a tantas mudanças que é realmente difícil prever o que vai acontecer nesses próximos anos. O que será a arte no fim deste século? O projeto Valongo propôs de forma totalmente independente um plano que incluía a ativação e a documentação desses objetos encontrados a partir de 2009, a catalogação de todos esses objetos, pesquisa científica a partir desses fragmentos encontrados, restauração, assim como a fotografia da aura desses objetos,
O projeto arqueológico que aqui se apresenta não tinha sido autorizado pelo Plano Nacional das Memórias Brasileiras. Existe um mistério ainda de como esses objetos brotam desses lugares. É possível a gente identificar no mapa alguns lugares desses objetos místicos que foram brotando. O que tem acontecido é que nos últimos 2 anos a gente tem encontrado certas estruturas nesse subsolo que parecem casas ou acomodações subterrâneas, de onde essas estruturas, que poderiam ser casas de escravizados ou mesmo de indígenas que vieram muito antes dessa época. E é muito empolgante a gente identificar nessa região aqui que tem uma casa subterrânea de mais ou menos 35 metros de extensão. Esse lugar se encontra abaixo desse prédio. E essa escavação que foi feita nesse edifício, nesse subsolo, ela tem provavelmente 1.500 ou 1.200 anos antes de Cristo. Segundo a especialista, parece que é um vaso Maragogipe, um vaso indígena de uma outra época, que permanece na região. Eles estavam presentes principalmente na Pedra do Sal, de onde estavam brotando resquícios de algumas cerâmicas. Aqui, certo? Essa energia aqui é mais acima de espiritualidade, porque não tem assim básicas energias de sobrevivência, de emoções, é energia mais espiritual. Aqui tem tudo juntos. É quase como um ser humano, muita energia bem. Porque quando essas peças foram enterradas, significa o quê? Que terra purificou energias negativas. A gente chama esses estilos de Maragogipe com alguma coisa africana. Existe um dado africano. Esses são fragmentos de um vaso de cerâmica com bolas de barro. A gente consegue identificar através do formato dessas cerâmicas, desses vasos, que carregava os restos mortais dessas pessoas. Essas marcas e esses arranhões na superfície dessas cerâmicas demonstram que esses artefatos eram tipicamente artefatos domésticos, usados em casa. Talvez esses fragmentos sejam muito mais antigos do que a gente imagina, ou se houve de fato uma interferência e uma mistura indígena com esse povo escravizado que habitava o Cais do Valongo. Essas duas antenas parece que pegam muito boa energia, né? Isso não se dematerializou em muitos anos, né? Só que ele tem muito mais forte violeta que a energia da transmutação. Violeta, transmutação, muito magnetismo, muito assim. Significa, pessoa que fez isso com essas pedras tinha muita energia, até poder de cura. Ele imaginava as coisas e se conectava com energia universal. Impressões digitais, geralmente encontradas num vaso de cerâmica como esse, por exemplo, são uma boa pista para identificar trocas de peças ao redor do mundo. Aqui, identificamos a aura de uma impressão digital que provavelmente é do autor da peça. O resquício da aura que permanece nesses objetos é de uma aura que tem uma identidade própria, mas ainda não identificada. Olha, 0317, minha assinatura. Agora vamos abrir
Aqui, essa outra fotografia da pizza que está aqui, né? Dessa pizza. Aí, tá bom? Aí, vamos abrir. Opa! Olha que símbolo bem forte. Ela tem uma luz focada muito mais forte que outra. Você viu essa luz? Não é reflexo, mas é luz que ela irradia. Essa pizza que tiramos campo magnético dela, parece que usava uma mulher. Uma mulher que também foi grávida na época que usava esse perfume, essa pizza. Aqui parece um reflexo, cruz, parece uma pessoa que morreu e vai se reencarnar na essa filha ou filho dessa pessoa que usava essa pizza. Significa, parece morte e vida todos juntos no mesmo campo magnético. Tubo de Lhasa perfume, ela recebeu como presente de alguém. Normalmente, reencarnações existe, só a maioria vezes na família mesmo. Espírito de uma criança já estava no campo magnético dela quando ela usava essa peça. Você vê? Veja aqui, parecem dois olhos, como é que é uma energia da ser humano, parte dele aqui, que a gente tirou aqui. Parece que simbolicamente eles usaram um símbolo de uma animaizinha, né? Muita força, muita energia que essa pessoa tinha para mostrar uma energia dentro dele para outras pessoas. Segure o aurímetro suavemente em qualquer mão, entre os dedos médio, indicador e polegar, mantendo-o paralelo ao solo, sempre na horizontal. E aguarde até que o movimento pendular cesse. Mantenha o instrumento equilibrado sem tocar na mola ou na haste, para que os movimentos naturais ocorram sem indução. Mantenha-se relaxado física e mentalmente, para facilitar a transmissão dos estímulos do sistema nervoso, formados originalmente em seu subconsciente. A partir disso, ele atravessa o seu corpo e vai até a ponta dessa haste. Você sentirá essa energia como se fosse uma força magnética. A aura possui cor e tamanho variável, de acordo com a frequência vibratória gerada pelo pensamento dessa pessoa. Se você quer ver, essa luz branca é mesmo energia divina, que são todas as cores do espectro visível a ser humano. Aqui a gente pode identificar esses artefatos associados com algumas pedras que poderiam ser algumas ferramentas de época. Naquele contexto exato, ele não era bonito de se ver, porque ele tem um formato de cunha, uma maneira que facilitava o seu manuseio. Existia uma alça nesse vaso que desapareceu, a gente não conseguiu identificar.
possível você caminhar nessa região através de certos mapas e ainda encontrar resquícios desse período. Aqui eu tenho um pedaço muito pequeno de barro antes de virar cerâmica, antes da queima. Uma mistura entre escravizados africanos, indígenas, também escravizados, e europeus que não paravam de chegar nessa época. Além dessas cerâmicas, a gente identificou também alguns fragmentos de azulejos nesse próprio edifício, que foi o terceiro apagamento da região, que foi quando fizeram a decoração toda para a chegada da imperatriz. E agora eles se encontram espalhados por alguns museus do mundo. E quais outras ocorrências foram apagadas dessa história? Both suspects had a fascination with a fictitious character that often posted to a website that is a collection of small stories about death and horror. In a world where everything changed for the worse. All my lies are wishes. She was my best lie. I got rid of her already. You just tell me now. Earth as we know it does not exist. How far would you go? The job is done. In theaters. Hello? Joshua? Yes, I'm home. 219. Okay. Em determinado instante, a tela vira um palco, uma arena, a qual o artista atua. Mais do que um espaço no qual se produz, se reinventa, se analisa ou se expressa. Afirmar que se age é colocar a ação em primeiro plano, inscrevê-la na pintura, fazer de ambos um só, e não uma ação e sua consequência. Acho que foi um dos gestos mais radicais do século XX. Eu sinto cada vez mais interessado, né, numa pintura verdadeira, uma pintura sincera, uma arte sincera acima de tudo, né? Então eu vejo na obra do Gustavo isso também, né? Essa necessidade expansiva, né?
essa vontade, essa coisa gestual, né, acho que tem a ver muito com a repressão do corpo, né? Então ele consegue, com a pintura dele, essa libertação do corpo, do movimento, do gesto, né? Essa nova pintura acabou com as diferenças entre arte e vida. Uma pintura que já é um ato por si só, ela é inseparável da biografia do artista. Quer dizer, é uma obra impactante, fundamentalmente impactante. Ele preservou, talvez seja o único no Brasil a ter preservado uma honestidade de ação com um resultado que pode se assemelhar a esse rameirão da pintura matéria. Quer dizer, ele, de alguma maneira, ele redime a pintura, a materialidade da pintura pela qualidade que ele faz. E quando ele recebe o primeiro prêmio na Bienal, e isso marca e marcará daqui para frente esse caminho para a abstração que vai atrair muita gente. Quando eu conheci Von Ra nos anos 80, ele ainda fazia um tipo de pintura que, de certa forma, era um ato melancólico. E ele contestava certos grupos artísticos no Brasil. E rolava uma certa insistência. Mas, na verdade, aquilo era a mesma coisa que todo mundo estava fazendo no momento, no sentido formal da coisa. O resultado era muito comum. A imagem era de uma pintura abstrata, genérica. Eu me lembro também, vagamente, claro, que a técnica dele era muito estranha. E essa pintura que ele fazia, me parece que... Eu vejo hoje em dia também muita pintura parecida. Talvez ele pertencesse a uma outra geração que não aquela. Pode ser. Uma das coisas também que se comenta e que choca um pouco é certas pinturas, como a do Gustave Von Ra, que tem cores muito cruas, se pode dizer. E que é um pouco isso que o Mathieu também faz, entendeu? E que as pessoas ainda resistem, porque a cor, ela sai do tubo de tinta. Agora, do ponto de vista formal, passados tantos anos, né, ela é paradigmática, né, porque ela se transforma num clichê de si própria. E isso você vai ter ressonâncias na produção das décadas seguintes. O próprio museu lê aquele trabalho como um ápice de uma certa história da arte que começa com os impressionistas. Essa cadência, esse lançar ritmado, se pode dizer, da tinta sobre a tela, que ele faz de uma forma também performática, porque ele meio que dança, entre aspas, sobre uma grande lona estendida no chão, de uma forma enlouquecida, assim, muito vibrante, muito gestual, sem plano algum. Ele ia atirando, espremendo aqueles tubos sobre a tela. Claro, considerando o caráter público da ação, agir é sempre agir com os outros, né? A interação pode assumir a forma de cooperação, da competição ou até da luta. O que eu acho gozado é que quando ele retira a tela do suporte e coloca ela no chão, ou seja, simbolicamente ele está tirando a tela da história da arte, está colocando na vida e age sobre ela. Eu acho que ali é um momento importante. No entanto, quando ele termina a pintura, ele coloca de novo no chassi. Ele radicaliza, obviamente, dentro daquele contexto dele, uma atitude que já estava virando moda ali. Ele tinha um trabalho, ao mesmo tempo que não encostava na tela, que só jogava tinta. Tinha esse outro que ele tinha um contato físico.
que nesse outro trabalho ele pegava um bisturi ou até mesmo uma faca e fazia quase como um transplante. É uma das fases desse artista mais criticadas. Por quê? Porque ele faz um trabalho que é difícil de conservar, que é difícil de mostrar. Essa pintura é pintada no mundo inteiro o tempo inteiro, né? É como se ele mostrasse assim, olha como é que é. Nesta onda, como o Gustavo, que ele já está tentando romper com qualquer premeditação e partindo por uma pintura matérica, que é este uso exagerado da tinta, vamos dizer. Ele construía antes essa figura geométrica com muita matéria de cor. O que acontece? A tinta a óleo, ela cria como se fosse uma pele. Ele vai talhando isso, como se fosse um transplante e passando para outra tela. Como se aquilo fosse uma obra portátil, compacta. As pinturas em si, elas são o resultado de todo um processo de transferência dentro de uma coerência interna do trabalho dele, que vem desde o início da carreira até o final. O trabalho se desestrutura, ou tende a se desestruturar, ou seja, tende a se desvanecer enquanto obra para parecer resíduo. Assim, a essência do modernismo, como é que eu posso dizer? Ela usa os próprios métodos do modernismo para se contradizer. O Von Hayl tinha esse paradoxo na sua produção. Até o século XX, a gente copiava tudo dos europeus. Veio a Tarsila e fundou o movimento antropofágico. Aí a arte, sim, passou de colonizada para colonizadora. Incluir esta arte no contexto internacional e, mais do que isso, tentar colocá-la assim como algo novo e revolucionário, como a dizer, nós não precisamos dos europeus, nós temos uma arte própria. Nós fizemos um esforço muito grande para chegar na abstração. Porque aí, olhando para esses trabalhos todos do Gustavo, a gente consegue perceber que a gente estava passando por uma segunda revisão. Ele não se enquadrava justamente nesses grupos, né? No meio ali desses artistas da época, né? É muito livre, né? Então, acho que tem muito a ver com esse momento que a gente tem, né? De um apagamento, de uma repressão, né? Ordenada pelo mercado, né? Então vem um artista desse assim, né? Que quebra tudo isso, né? Falar sobre o meu pai é difícil, porque ele era uma figura muito forte, muito dedicada ao trabalho, muito visceral. Hoje, pensando nessa retrospectiva, eu lembro que o meu pai era uma força muito dominadora. Ele, não só na arte, mas a presença dele, o comportamento dele, o temperamento. E em casa a gente sofria muito com isso. A minha mãe, que era uma pessoa linda, que também era artista, viveu toda a sua vida meio à sombra dele, e tudo para ele era matéria de trabalho. Então, assim, falar sobre essas questões quando a minha mãe ou alguém da família trazia, ele não tinha saco, não tinha paciência para discutir. Conhecido pelas arruaças, né? pelas mulheres, pelos namoros, né? Estrondorosos que ele tinha, né? E eu acho que a pintura reflete essa intensidade de vida que esse artista tinha, né? Uma vez fui visitar o Von Hayl no seu ateliê. Ele estava bêbado, tinha fumado. Ele fazia o estereótipo do artista maldito, aquele que sofria. Eu acho que ele participou de uma Bienal da década de 50,
Mas as bienais daquela época, principalmente, também acolhiam muitos artistas. Eu acho que ele foi mais um daqueles acolhidos e esquecidos. Enfim, talvez aquilo ele já estivesse gestando nele uma nova maneira de pintar, mas eu já achava que ele não estava muito dentro, não se encaixava direito dentro daqueles pressupostos pelos quais a gente se interessava. Que acho que era eu, o Ciro Malagoli, o Aldo Baldini, o César Brandão, vários outros. Mesmo a pintura, sendo muito sincera, aquele estereótipo do artista marginal não me parecia muito genuíno, no sentido em que tudo aquilo, toda aquela mise-en-scène, era apenas uma defesa. Ele realmente se escondia atrás desse personagem. A produção do Gustavo contradizia todo esse tempo. Tudo. Todo esse rigor formal. O rigor dele estava na atitude. Era uma pessoa muito difícil, muito complicada. Era difícil a convivência. No fundo, ele queria mudar o mundo através do seu trabalho. Trabalhava muito mesmo. A gente tinha programado em pintar uma tela, todo mundo junto. Daí chega o Gustavo, pega uma garrafa, quebra, rasga a tela, se corta, ficou cheio de sangue. Fiquei um tempão sem falar com ele. A tela estava no chão. Nós estávamos todos ali juntos. Quando eu vi aquilo, eu me dei conta de que era o que nós estávamos fazendo. Era a mesma coisa. Não existia mais pintura. O Von Ra era o próprio trabalho. Dá para perceber isso na relação que ele tinha com a própria família. Ele tinha uma relação extremamente problemática com o próprio filho. Era sempre meio que... quase uma vergonha ser filho dele, pelo tanto de demanda social que ele causava. Era maior do que a pintura, eu acho. Para mim, pelo menos na época era. Quando eu ia brincar, era sempre no ateliê dele e tinha sempre os artistas da época quase como que um desafio para ele, sei lá, Volpe e outros tantos. Mas, do ponto de vista pessoal, eu sempre acho que tem sempre a arte tem um preço, né? E o preço, no nosso caso, foi conviver com um pouco com a indiferença dele, com esse gênio frio, obsessivo. E eu achei engraçado agora ele reaparecer nesse momento. Bacana, né, que ele esteja sendo revisto, recuperado, né, reposto. Vamos ver o que a história agora vai dizer. Esse recuo na história vai dizer sobre as pinturas dele agora. Nada melhor, nenhum juiz é melhor do que a história. E talvez esse lugar estranho que eu identificava naquela pintura já fosse sei lá, esse lugar que hoje existe de uma maneira mais palpável. Naquela época não era tão fácil de se reconhecer como hoje. Hoje em dia banalizou-se essa atitude. Então eu fico muito feliz assim de ver que agora, né, tem essa recuperação, né, do trabalho dele, da obra dele, né? A gente tem essa chance de ver agora nessa exposição. Então a gente tem as condições de ver justamente essa grandeza do trabalho dele, né? Nós estamos assistindo a tantas mudanças que é realmente difícil prever o que vai acontecer nesses próximos anos. O que será a arte no fim deste século?
O projeto Valongo propôs de forma totalmente independente um plano que incluía a ativação e a documentação desses objetos encontrados a partir de 2009, a catalogação de todos esses objetos, pesquisa científica a partir desses fragmentos encontrados, restauração, assim como a fotografia da aura desses objetos. O projeto arqueológico que aqui se apresenta não tinha sido autorizado pelo Plano Nacional das Memórias Brasileiras. Existe um mistério ainda de como esses objetos brotam desses lugares. É possível a gente identificar no mapa alguns lugares desses objetos místicos que foram brotando. O que tem acontecido é que nos últimos 2 anos a gente tem encontrado certas estruturas nesse subsolo que parecem casas ou acomodações subterrâneas, de onde essas estruturas, que poderiam ser casas de escravizados ou mesmo de indígenas que vieram muito antes dessa época. E é muito empolgante a gente identificar nessa região aqui que tem uma casa subterrânea de mais ou menos 35 metros de extensão. Esse lugar se encontra abaixo desse prédio. E essa escavação que foi feita nesse edifício, nesse subsolo, ela tem provavelmente 1.500 ou 1.200 anos antes de Cristo. Segundo a especialista, parece que é um vaso Maragogipe, um vaso indígena de uma outra época, que permanece na região. Eles estavam presentes principalmente na Pedra do Sal, de onde estavam brotando resquícios de algumas cerâmicas. Aqui, certo? Essa energia aqui é mais acima de espiritualidade, porque não tem assim básicas energias de sobrevivência, de emoções, energia mais espiritual. Aqui tem tudo juntos. É quase como um ser humano, muita energia vem. Porque quando essas peças foram enterradas, significa o quê? Que terra purificou energias negativas. A gente chama esses estilos de Maragogipe com alguma coisa africana. Existe um dado africano. Esses são fragmentos de um vaso de cerâmica com bolas de barro. A gente consegue identificar através do formato dessas cerâmicas, desses vasos, que carregava os restos mortais dessas pessoas. Essas marcas, esses arranhões na superfície dessas cerâmicas demonstram que esses artefatos eram tipicamente artefatos domésticos, usados em casa. Talvez esses fragmentos sejam muito mais antigos do que a gente imagina, ou se houve de fato uma interferência e uma mistura indígena com esse povo escravizado que habitava o Cais do Valongo. Essas 2 antenas parece que pegam muito boa energia, né? Isso não se dematerializou em muitos anos, né? Só que ele tem muito mais forte violeta que a energia da transmutação. Violeta, transmutação, muito magnetismo, muito assim. Significa, pessoa que fez isso, com essas pedras, tinha muita energia, até poder de cura. Ele imaginava as coisas e se conectava com energia universal. Impressões digitais, geralmente encontradas num vaso de cerâmica como esse, por exemplo, são uma boa pista para identificar trocas de peças ao redor do mundo. Aqui, identificamos a aura de uma impressão digital que provavelmente é do autor da peça. O resquício da aura que permanece nesses objetos é de uma aura que tem uma identidade própria, mas ainda não identificada.
3:17, minha assinatura. Agora vamos abrir aqui essa outra fotografia da pizza que está aqui, né? Dessa pizza. Aí, tá bom? Aí, vamos abrir. Opa! Olha que símbolo bem forte. Ela tem uma luz focada muito mais forte que outra. Você viu essa luz? Não é reflexo, mas é luz que ela irradia. Essa pizza que tiramos campo magnético dela, parece que usava uma mulher. Uma mulher que também foi grávida na época que usava esse perfume, essa pizza. Aqui parece um reflexo, cruz, parece uma pessoa que morreu e vai se reencarnar na essa filha ou filho dessa pessoa que usava essa pizza. Significa, parece morte e vida todos juntos no mesmo campo magnético. Tubo de lança perfume, ela recebeu como presente de alguém. Normalmente, reencarnações existe, só a maioria vezes na família mesmo. Espírito de uma criança já estava no campo magnético dela quando ela usava essa peça. Você vê? Veja aqui, parecem dois olhos, como é que é uma energia da ser humano, parte dele aqui, porque a gente tirou aqui. Parece que simbolicamente eles usaram um símbolo de uma animaizinha, né? Muita força, muita energia que essa pessoa tinha para mostrar uma energia dentro dele para outras pessoas. Segure o aurímetro suavemente em qualquer mão, entre os dedos médio, indicador e polegar, mantendo-o paralelo ao solo, sempre na horizontal. E aguarde até que o movimento pendular cesse. Mantenha o instrumento equilibrado sem tocar na mola ou na haste, para que os movimentos naturais ocorram sem indução. Mantenha-se relaxado física e mentalmente, para facilitar a transmissão dos estímulos do sistema nervoso, formados originalmente em seu subconsciente. A partir disso, ele atravessa o seu corpo e vai até a ponta dessa haste. Você sentirá essa energia como se fosse uma força magnética. A aura possui cor e tamanho variável, de acordo com a frequência vibratória gerada pelo pensamento dessa pessoa. Se você quer ver, essa luz branca é mesmo energia divina, que são todas as cores do espectro visível a ser humano. Aqui a gente pode identificar esses artefatos associados com algumas pedras, que poderiam ser algumas ferramentas de época. Naquele contexto exato, ele não era bonito de se ver, porque ele tem um formato de cunha, uma maneira que facilitava o seu manuseio. Existia uma alça nesse vaso, que desapareceu, a gente não conseguiu identificar.
possível você caminhar nessa região através de certos mapas e ainda encontrar resquícios desse período. Aqui eu tenho um pedaço muito pequeno de barro antes de virar cerâmica, antes da queima. Uma mistura entre escravizados africanos, indígenas, também escravizados, e europeus que não paravam de chegar nessa época. Além dessas cerâmicas, a gente identificou também alguns fragmentos de azulejos nesse próprio edifício, que foi o terceiro apagamento da região, que foi quando fizeram a decoração toda para a chegada da imperatriz. E agora eles se encontram espalhados por alguns museus do mundo. E quais outras ocorrências foram apagadas dessa história? Both suspects had a fascination with a fictitious character that often posted to a website that is a collection of small stories about death and horror. Vamos botar aqui. Vamos botar aqui. Isso. Para nos despedir. Vem aqui, Chico. Vem, Chicaça. Vem, Chicaça. Bom, gente, esse foi mais um Conspirar-se, com o trabalho do Gustavo Rá. Muito obrigado por participar, Gustavo. Foi um prazer ficar mais próximo de você, conhecer melhor o seu trabalho, tanto ativamente como aqui durante o Conspirar-se, ver os documentários, ver um pouco mais da sua poética e sua retórica. A gente fica muito feliz de você ter participado e obrigado por esse stretch também, essa calma, assim. Acho que colou bem, assim. Espero que você tenha gostado. E hoje, 20 horas, live mais importante do Wandel Roy, por muitos motivos. Ela mais importante, artista troca tudo. Espero vocês. Vai ter um link pra gente conversar diretamente via vídeo. Então eu espero que você se anime, porque vai estar muito bonito hoje mesmo, muito. Prometo, super prometo. E é isso aí, até 20 horas, gente. Obrigado, Gustavo. Obrigado, de fato, a todos os artistas que têm feito parte do Conspirar-se aqui. São 21 artistas. Gente. Um beijo por enquanto. E a gente vai almoçar agora. Namastê para todos, né, Chiquitão? Fala namastê. Fala para eles lá. Lá desse lado. Fala namastê. Namastê. Não esqueçam, 20 horas, não vão se arrepender.